um dos temas muito falados na campanha de, de Lula foi a questão da regulação da mídia. O que é que você entende? O que é que Lula queria dizer com essa regulação da mídia e até que ponto isso seria uma forma de diminuir direitos da imprensa? Vamos lá. A regulação da mídia, a discussão da regulação da mídia é o que se fez ou se discute e se fez em vários países, que é a impossibilidade de grandes veículos de comunicação ou que grupos de comunicação tenham grandes fatias da audiência de maneira hegemônica. Então, regulação da mídia é, por exemplo, limitar que você tenha programações ou televisões, por exemplo, ou rádios, que tenham nacos tão grandes, que sejam tão hegemônicas, que elas dominem 70%, 80% do share da audiência, de um horário, 50%, 60%, 70%. Nos Estados Unidos, a regra é, por exemplo, 30%. Se você não tem mais 30% da audiência, você vai ser desmembrada. Você tem que vender TV, emissora. Nenhuma TV americana tem 50% da audiência. Nenhuma TV americana tem 40% da audiência. A democracia americana está lá. Isso é também os padrões que se utiliza na Inglaterra, na Alemanha, na França e outros países. Agora, você não pode ter um país, e aí isso é verdade, que você tem 5 famílias, 6 famílias, 7 famílias que detêm todos os meios de comunicação do país. E eu até raciocinando. Vamos lá. Uma coisa prática, né? Você tem uma programação que não tem nada de Paraíba, ou de Ceará, ou de São Paulo, de Rio Grande do Sul, muito pouco. Uma novela ou outra ali. Muito pouco. Por quê? Você tem uma programação totalmente pasteurizada, nacional. Não tem realidade local, né? Então, o que acontece? Você acabou os programas que você tinha de figuras locais. Você tem aqueles figuras locais policiais. Mas cadê os humoristas locais que nasciam na TV? Shaolin e outros que nasceram na TV em vários estados, né? Você não tem. Né? As garras da patrulha lá no Ceará. Não tem. Você foi praticamente esvaziado. Então, essa regulação da mídia, obviamente que tem que ter. Agora, o custo político disso compensa? Até porque, como eu estava querendo dizer, você diz, não, a mídia não pode ser regulada. Sim, eu tenho 2 microfones aqui, uns cabos, eu vou comprar um transmissor e abrir uma rádio. Não vai. E as Agora, rádios estão na mão de quem? Dos políticos. Basta fazer uma análise de Campina Grande, por exemplo. Pois é. Na prática é isso. O cara sente. Já são reguladas. Já são reguladas. Né? Você tem uma regulação. Agora, você tem o que? A discussão. Por exemplo, tem condições de rádio, por exemplo, ter 14 horas, 15 horas de programação religiosa, 18 horas de programação religiosa? A rádio ser só religiosa? Eu discordo. Discordo. Ah, não, porque tem um caráter religioso, 24 horas de programação religiosa, quer dizer que ela não tem uma programação educativa, quer dizer que ela não tem outros programas, nada, nada. Qual a função social dela? Aí, então, não, ela só tem função social é fazer uma vinculação a determinada igreja. Eu discordo disso. E aí, a gente tem várias discussões sobre isso. Agora, tem discussões bem profundas sobre isso no mundo todo. Mas isso já se discutiu isso 30 anos atrás, na Inglaterra, na França, na Alemanha, ninguém discute isso. Nos Estados Unidos, mais ainda. Você não tem nenhum grupo de comunicação que tenha 27, 50 estados americanos, o cara tem uma TV em cada estado. No Brasil você tem. No Brasil você tem. Você tem gente que tem 27 estados da federação. Não pode. Tu acredita que Lula vai conseguir Vai, enfrentar isso? não vai enfrentar isso. Não vai ter tempo e custo, capital político para fazer isso. E é uma pergunta que eu acho que as pessoas que nos acompanham agora querem ouvir a resposta. Essa interferência seria, de certa forma, botar um adesivo na boca da imprensa? De maneira nenhuma você ia ter mais pluralidade na imprensa, mais gente, mais pessoas trabalhando. Você aumentaria a quantidade de profissionais envolvidos. É isso. É porque é o seguinte. Ele não soube explicar o que queria dizer. E outra coisa, a imprensa tradicional tem uma aversão a isso porque vai perder seu nacos importantes aí das coisas. Vai perder. Imagina, se a gente discutir hoje que a Record não pode ter essa quantidade, a Globo, o SBT, essa quantidade de TVs vinculando a programação, que agora vai ter que ter programação local, 5, 6, 7 horas de programação local no dia em todas as TVs locais do Brasil. Então isso é uma loucura. Isso aí você bagunça completamente o que está montado.
né? Você bagunça, entre aspas, desmonta agente publicidade, preço. O cara quer que O comercial dele passa em todos os em todos os estados. estados, obviamente. Quebra, desmonta, não vai passar o comercial lá de sabão de uma marca de Campina Grande. De uma marca de João Pessoa, do Ceará, lá do interior do Rio Grande do Sul, do interior de Santa Catarina, do interior do Amazonas.